Embora Kabukicho seja comumente rotulado como um distrito da luz vermelha, ele difere significativamente de outras áreas conhecidas, como Amsterdã, por exemplo. Kabukicho é basicamente um centro de entretenimento com opções que muitas vezes atendem a desejos mais primitivos, embora não exclusivamente. Kabukicho apresenta uma das imagens mais emblemáticas de Tóquio que muitas pessoas imaginam da cidade. Não é aquela atmosfera sombria ao estilo Blade Runner, mas se assemelha mais a um lugar como Ginza. E é caracterizado por ruas movimentadas adornadas com uma abundância de letreiros iluminados que sobem pelos prédios altos que se estendem infinitamente à distância. À medida que o vídeo avança, vale destacar que a área é extremamente segura. E não é nada incomum ver pessoas tão bêbadas que mal conseguem ficar de pé, mas, na verdade, ainda terão todos os seus pertences quando acordarem. Mas por que isso acontece? E o que há em Kabukicho e na chamada transição de hostess para host? E por que tantas pessoas envolvidas nisso são tão perturbadas? Na Inglaterra, por exemplo, existem as chamadas saras sujas, que é um termo de gíria usado no Reino Unido para descrever mulheres britânicas mais velhas, geralmente maduras ou aposentadas, que viajam para destinos como a Gâmbia, na África Ocidental, em busca de encontros picantes com homens locais muito mais jovens. Frequentemente retratadas na mídia como vovós taradas ou idosas promíscuas, elas frequentam resorts de praia e áreas de vida noturna, iniciando flertes através de massagens ou bebidas, contribuindo para o apelido do país, Grâmbia, por sua reputação como destino turístico para mulheres europeias. O mesmo vale para lugares como a Jamaica para mulheres americanas. Mas o que está acontecendo no Japão é algo completamente diferente. Não existem saras safadas em Tóquio. Em Tóquio, o equivalente às saras safadas são jovens atraentes, fascinadas pelos anfitriões locais, mas também pessoas vazias buscando o amor nos lugares errados. Kabukicho tem de tudo, desde lojas de sushi até cinemas, hotéis, academias de ginástica e, claro, casas de massagem e spas também são muito abundantes. Em Kabukicho, várias placas ficam expostas do lado de fora dos prédios. Algumas parecem legítimas, enquanto outras deixam claro quais serviços são oferecidos. Algumas delas recebem estrangeiros, uma frase que não é muito comum de se ver em Tóquio, devo acrescentar. E, na verdade, a maioria dos estabelecimentos que recebe estrangeiros quase sempre emprega mulheres chinesas, filipinas e vietnamitas, mas quase nunca mulheres japonesas. Na verdade, é muito claro na maioria desses lugares que estrangeiros não são bem-vindos. Mesmo neste estabelecimento em particular, o American Crystal Bar, fica muito claro que seus serviços são apenas para japoneses. O que você vai notar ao passear pelas ruas de Kabukicho são os inúmeros bares de hostess e host, que são basicamente estabelecimentos onde os japoneses podem desfrutar de bebidas enquanto pagam um valor alto pela companhia de um acompanhante atraente para beber. Esses acompanhantes apenas sentam com você e funcionam como um encontro temporário. As garotas geralmente se vestem como coelhinhas, colegiais, mulheres de escritório, personagens de anime ou com vestidos de coquetel e estão sempre muito animadas e kawaii. E os hosts, os homens anfitriões, bem, eles se parecem, vou deixar você julgar, mas na minha opinião a maioria geralmente tem cabelo comprido e tingido, são muito magros e usam roupas que lembram Elton John no auge. Eles têm aparência bem feminina e geralmente usam maquiagem para contornar o rosto, lentes coloridas e costumam adotar a atitude emburrada, tipo descolado demais para a escola. Os hostess clubs, por sua vez, podem ser comparados a locais contemporâneos de geishas, onde mulheres participam de bebidas casuais, conversas leves e flertes com homens. E acho que é bastante importante observar que essas atividades nesses clubes não são de natureza sexual e diferem significativamente dos clubes de strip ou clubes de cavalheiros. Os hostess clubs, aliás, serviram como locais para a realização de discussões importantes de negócios e política por muitas décadas. Os host bars, bem, eles são uma coisa totalmente diferente, mas isso não significa que não sejam numerosos.
Esses bares também chamam seus hosts de jogadores e anunciam qual jogador ganhou mais dinheiro no último mês ou algo assim. Isso é apenas um palpite ou uma conjectura minha. É para fazer com que as possíveis clientes fiquem mais desejosas de passar tempo com o jogador principal. Não sei se isso é verdade, mas é apenas minha opinião. Mas que tipo de mulher paga para um homem passar tempo com ela? Cerca de 30% dessas mulheres são pessoas comuns de várias áreas. Isso inclui funcionárias de escritório que enfrentam longas horas de trabalho, mulheres solteiras que levam vidas ocupadas ou optam por não ter namorado por vários motivos, assim como mulheres casadas cujos maridos trabalham muitas horas. E algumas garotas estão buscando a experiência de um encontro na ausência de um namorado. O mais interessante é o fluxo de dinheiro do assalariado para a hostess e depois para o host. Nisso, aproximadamente 70% das mulheres que frequentam os host clubs também trabalham na mesma indústria, atuando como hostesses em clubes ao redor de Kabukicho ou em estabelecimentos que oferecem várias formas de entretenimento. Um dos motivos pelos quais essas hostesses fazem isso é que elas têm dinheiro para isso, já que uma hostess bem-sucedida pode ganhar bastante dinheiro. Além disso, depois de passar uma noite dedicada a fazer com que os homens que elas entretêm se sintam como o auge do charme, mesmo que sejam apenas trabalhadores comuns de escritório na Nippon Steel, muitas hostesses só querem receber o mesmo em troca. E isso faz com que algumas mulheres gastem quantias exorbitantes, ou até mesmo arruinadoras, de dinheiro para conseguir isso. Pegue o caso de Anri Sakaguchi. Agora, após o falecimento de sua mãe, Ryoko, em 2013, que era uma atriz muito famosa, a herança permitiu que ela morasse em Roppongi Hills, uma das áreas mais exclusivas e caras de Tóquio, enquanto frequentava os host clubs de Kabukicho ao mesmo tempo. Segundo relatos, ela gastava milhões de ienes em uma noite, o que equivale a dezenas de milhares de dólares, e seus hábitos extravagantes só aumentaram. E isso era atribuído à presença de uma suposta concorrente que, em certos momentos, ela não conseguia superar para conquistar a atenção de alguns dos principais anfitriões. Sua principal rival, ou seja, a rival de Sakaguchi na disputa pela atenção dos anfitriões populares, era Eriko Wakisaka, uma bela médica e celebridade por mérito próprio. Mas quando as duas se encontravam no mesmo local, facilmente se empolgavam tentando superar os lances uma da outra por um determinado anfitrião e podiam gastar facilmente mais de 10 milhões de ienes ou 70 mil dólares cada uma em uma única noite. Enquanto Sakaguchi gastava sua enorme herança para isso, Wakisaka, por sua vez, ela foi presa por fraude em taxas médicas e acusada de roubar dinheiro das clínicas de estética que administrava em Tóquio e em outras partes do país para sustentar seu vício em anfitriões, sendo então condenada a 3 anos de prisão, com a pena suspensa por 4 anos. Sakaguchi, o vício dela em anfitriões a levou à falência. E então ela passou a trabalhar na indústria Japanese Adult Video para pagar pelos anfitriões de Kabukicho. Segundo alguns relatos, as taxas do contrato dela eram cerca de 140 milhões de ienes. Isso equivale a cerca de 100 mil dólares por vídeo. Mas esse dinheiro evaporaria em questão de dias. Quando a carreira dela no Japanese Adult Video e o dinheiro que ela gerava começaram a secar, Sakaguchi acabou sendo presa por tentar extorquir apenas 300 dólares de um ex-host que ela frequentava. Sakaguchi, ela admitiu as acusações e por isso não cumpriu pena de prisão. Além disso, por exemplo, pegue o caso do host japonês que foi atacado por uma hostess de 21 anos, Yuka Takahoka, que, abre aspas, gostava demais dele. O host e ela passaram a morar juntos 3 dias antes do incidente. E, de acordo com fontes, enquanto ela, ou seja, Takahoka, mexia no celular dele, encontrou fotos de outras mulheres que ela interpretou erroneamente como imagens do rapaz envolvido em atividades lascivas com essas mulheres. Após seu ataque de raiva e ciúmes, ela imediatamente se tornou uma sensação na internet devido às circunstâncias do ataque e à sua aparência física, sendo descrita em muitas publicações como bonita demais para ser uma criminosa.
Também chamada pela mídia de yandere da vida real, termo de animes japoneses para garotas que se tornam agressivas, perturbadas e homicidas por um amado. Quando surgiram imagens dela sentada no chão do saguão do prédio, com as mãos e as pernas cobertas de sangue na chegada da polícia. Ela estava ao mesmo tempo falando ao telefone e fumando um cigarro de maneira muito despreocupada. E assim, multidões de usuários das redes sociais criaram fotos e vídeos feitos por fãs, além de pinturas e desenhos, todos dedicados a ela. Como resultado de seus crimes, Takahoka foi sentenciada a 3 anos e meio de prisão. Esse não foi o único caso de uma hostess tentando eliminar um host ou vice-versa, mas foi um dos mais sensacionais e cobertos intensivamente pela mídia local. E devo dizer que também houve muitas mulheres que destruíram suas vidas como resultado das dívidas enormes que acumularam nos host clubs de Kabukicho. Então, para concluir, acho que agora você pode entender a grande diferença entre as saras sujas e as mulheres que frequentam os host clubs de Kabukicho. E devo dizer também que os negócios na região suavizaram sua imagem notoriamente dura, acompanhando o aumento do turismo estrangeiro nos últimos anos. Mas o Japão é um país muito diferente, com valores muito distintos. E devo dizer também que é uma nação que ainda está repleta de mais perigos do que aparenta. E para os jogadores inescrupulosos de Tóquio, bem, pode ser uma ocupação lucrativa, embora mortal. Muito obrigado por assistirem, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixem um like antes de sair. E não esqueçam de conferir se continuam inscritos, como sempre falo. O YouTube desinscreveu dezenas de milhares de pessoas deste canal sem o conhecimento ou consentimento delas.